Olá, pessoal, boa tarde. Tudo bem com vocês? Como de costume, tá? Vou começar os avisos antes da gente poder iniciar a nossa demonstração. Se vocês estão me ouvindo e me enxergando, vocês conseguem me sinalizar no chat, por gentileza? Seu áudio está bacana. Ok, então, agora eu vou compartilhar minha tela. Vocês conseguem me sinalizar também, por gentileza, se vocês vão estar enxergando minha tela certinho? Então tá bom então. Então antes da gente poder começar a nossa demonstração do módulo de assistência técnica, desejo que todos sejam muito bem-vindos à nossa sala de demonstração, tá bom? Hoje aqui para quem ainda, não veio na semana passada, na nossa sala de atendimento ao cliente, os microfones e as câmeras ficarão desligados, tá? Até o final da nossa apresentação, né, da nossa demonstração. Após isso, após essa demonstração, nós liberaremos um tempo reservado de 10 minutos para eventuais dúvidas que venham surgir durante, a demonstração, você, possa perguntar. Então, como sugestão aqui do Alisson, eu peço aí que você pegue uma caneta, e um papel e vai anotando a sua dúvida ao longo, da apresentação, para que assim no final você possa tirar ela, ok? Informo também que essa reunião, ela está sendo gravada, tá bom? Então, a pedidos aí de muitos, essa reunião ela vai ficar disponibilizada lá no nosso canal do YouTube, ok? Aproveitando também já para avisar da semana passada do atendimento ao cliente, muitos clientes já, nos informaram dizendo, se já tinha sido postado o link do atendimento ao cliente. Ainda não, tá? Tá previsto, tá lá na edição com o nosso marketing, e ainda está previsto para que possa ser publicado na segunda-feira no nosso canal, ok? Então agora nós iremos começar a nossa demonstração. O nosso chat ele está aberto aí, tá bom? Então as eventuais dúvidas, nós temos uma pessoa que está separada aqui, uma especialista, para que ele possa estar respondendo às suas eventuais dúvidas, beleza? Então, bem-vindos à nossa demonstração aqui do nosso tema de assistência técnica. E nós iremos começar aqui já apresentando a cara, para vocês do assistência técnica na V2. E um último aviso que eu acabei de esquecendo, aquelas pessoas que já compareceram ao atendimento ao cliente, ou já estão mexendo de fato na V2, eu peço um pouquinho de paciência, pois eu irei começar do zero, também lembrando que nós temos pessoas aqui que nunca viram e nunca acessaram a V2. Então eu preciso da compreensão de vocês. Sei que já vai ter coisas que muitos aqui já irão saber, mas eu preciso passar, tá, de ponta a ponta para que todos possam, eventualmente os futuros, funcionários de vocês possam ver os vídeos e assim a gente chegar a todos no mesmo conhecimento, bom? Então aqui o nosso módulo de assistência técnica, ele faz parte do nosso CRM, como todos sabem que será desligado dia 31 de agosto de 2023, ou seja, a partir do dia 31 de agosto de 2023, o nosso, servidor do BoxSend será desligado. Então todos os nossos clientes hoje ativos terão que fazer a migração, desde já e começar a utilizar a V2. Então, como forma de auxílio, de acompanhamento, nós, criamos essa sala aqui de demonstração para que você possa, entrar em contato e conhecer a nova plataforma da V2 da CAPES, ok? Então aqui, o nosso assistência técnica como uma novidade da V2 que nós trouxemos, é que todos os módulos eles estão agora em um só lugar. Ou seja, para você poder transitar de módulo a módulo, basta somente você clicar sobre o icon que está acima, aqui do meu lado direito ou do meu lado esquerdo, para que você possa escolher, qual módulo você deseja. Ou seja, a partir de agora na V2 não tem aquela necessidade de você abrir várias telas para poder acessar, os outros módulos, ok? E uma, eh,
Dica bem importante aqui, na verdade um aviso, perdão, bem importante, é que o módulo de vendas, a princípio, ele não será encerrado, tá? A sua versão 1 não será encerrada, tá bom? Ela continuará aí e o módulo de vendas, ele não acontecerá a sua migração para o V2 agora, dia 31 de agosto, ok? Então vamos aqui agora, de fato, para a nossa demonstração. Nós temos aqui na assistência técnica 4 menus, tá? Então nós vamos passar aqui né, parte a parte por esses menus para que vocês possam entender o que que estes menus fazem, ok? Nós temos aqui o nosso gestão de clientes, tá? No nosso primeiro menu é uma gestão de clientes para aqueles, né, que já estão utilizando o atendimento ao cliente ou participou da reunião do atendimento ao cliente, vai perceber que a gestão de cliente ela vai estar em todos os módulos, tá? Para você que utiliza o V1, né, ainda, para você poder saber que gestão de cliente é essa, é a nossa querida lupinha, aonde você fazia o acompanhamento, né, ou buscava o seu cliente ali. Então, agora na V2, para você poder buscar o seu cliente, você pode vir aqui em gestão de clientes, né, e filtrar, seja por nome, seja por e-mail, CPF, telefone, código da venda, empreendimento e unidade. Agora, uma novidade que nós temos aqui é essa flagzinha de possuir chave RP. Qual é a diferença? Nós sabemos que várias, né, que da Caps, várias empresas elas trabalham, né, com alguns clientes que não compram com ela, né, ou seja, compra, né, de um outro comprador, né, que no caso não foi ele que fez a venda, ou é um cliente terceiro como síndico. Então essa flagzinha é para você poder, indicar para o sistema, você quer que procure, por exemplo, aqui, o Leonardo Marques como uma venda ou um cadastro sem venda. Porque nós sabemos, né, que essas pessoas que não possuem uma venda dentro do CAPS, elas são conhecidas como um cliente terceiro, ou seja, um cliente que não comprou eventualmente com a minha empresa, mas ele precisa ter acesso à assistência técnica, né, ao atendimento ao cliente, mas não pode ter acesso à parte financeira do empreendimento, ok? Então aqui nós temos este filtro, a qual vocês podem filtrar aqui por vários campos e sempre lembre-se de clicar sobre filtrar. Caso você não queira mais o filtro, clique sobre limpar o filtro, que aí os campos serão limpados, ok? Aqui em gestão de clientes, nós vamos conseguir visualizar alguns parâmetros, né, alguns campos que ele vai nos trazer, sem ter a necessidade de abrir um atendimento para eu poder consultar. Então, a princípio aqui como, né, uma letra maior, uma fonte maior, nós vamos ter sempre o nome do cliente. Então, cliquei aqui sem querer sobre o nome do cliente, vou colocar aqui novamente, Leonardo. Então aqui eu vou ter o nome do cliente, o seu e-mail, o seu CPF, o número de telefone, um atalho para enviar mensagem do WhatsApp, que é um módulo, né, a qual nós temos aqui. Então, para aqueles clientes que possuem um módulo de WhatsApp e você tem a mensagem ativa, né, ligada aí ao módulo, você pode, né, clicar sobre esse ícone do WhatsApp e escrever a mensagem que o sistema irá redirecionar você para o módulo de WhatsApp já com o caso aberto, ok? A cidade a qual ele está, o empreendimento que esta pessoa tem, a classificação dela e os contatos que pertencem a esta conta, ok? Virando aqui à minha direita, vamos ter 2 icons, né, que é para você poder visualizar esta conta e para abrir atendimento, ok? Então nós vamos primeiro aqui em visualizar. Clicando em visualizar, nós vamos ter alguns, eh, campos aqui para a gente poder estar entendendo o que que esse campo nos está nos trazendo, tá? Então o primeiro de tudo é as informações são as informações gerais. Essas informações gerais, elas vai te trazer aqui ao meu lado esquerdo, no primeiro quadro, os dados cadastrais, né, do nosso querido proponente aqui. Então, se eu clicar mostrar dado usual, ele irá me mostrar os dados que estão cadastrados dentro do UAU. Então, isso aqui, basicamente, é uma API que vai consumindo. Ou seja, os dados que estão cadastrados dentro do UAU, eles vão aparecer aqui. Então, basta eu colocar aqui mostrar dados UAU, que irá me mostrar aqui os dados que estão cadastrados, ok? Um pouquinho aqui abaixo, eu consigo ver os endereços de cobrança e os endereços de entrega do nosso usuário. Então, se caso eu queira precisar consultar um CPF, né,
consultar o endereço, né, deste usuário, eu não preciso necessariamente sempre estar abrindo o atendimento para mim verificar essas informações. Se eu quiser, né, vir aqui em gestão de cliente, eu posso procurar pelo nome, né, pelo e-mail, pelo CPF, por esses campos a quais nós vimos, e aí você consegue, né, clicar sobre visualizar e enxergar essas informações gerais do seu cliente, sem a necessidade de abrir um atendimento, tá? E vamos ter aqui este lapisinho, que é o lapisinho para você poder editar. Eu peço um pouco de cuidado neste campo aqui, pois se nós, né, flegarmos aqui atualizar dados UAU e eu, né, preencher ou trocar algum dado, né, você, né, que é o cliente RP UAU, você vai estar trocando este dado também dentro do campo do UAU. Então, muito cuidado, tá, ao flegar essa flagzinha de atualizar dados UAU, pois qualquer dado que for atualizado aqui também será atualizado lá dentro do UAU. Aqui no nosso, né, campo do meio, nós vamos ter o nosso campo contato, né? O que campo contato é esse? São todos os contatos cadastrados para a compra. Ou seja, não necessariamente, né, aqui não, como por exemplo a gente só tem o Leonardo, mas pode ter, né, 2, 3 proponentes, né, ou seja, aqueles, né, clientes que participaram da venda, ou não, também não precisa ter, né, só clientes que participou da venda, seja um cônjuge, seja a mãe, seja o pai, ou seja, um contato que pode abrir, né, uma solicitação, uma assistência técnica, né, ou entrar em contato com a empresa de vocês, eles virão todos aqui para a aba de contatos, tá bom? Então, para a gente poder adicionar um novo contato, a gente clica sobre esse botão aqui verde maior, escrito novo. Aqui você conseguirá, né, cadastrar um novo contato, né, para que eventualmente, posteriormente, os seus usuários eles possam entrar em contato, né, com a pessoa através, né, da conta do senhor Leonardo aqui no caso. Caso eu queira adicionar, né, algum número, nós vamos vir sobre este icon aqui verde, ou seja, o novo menorzinho, tá? Este novo menorzinho, ele vai me dar a possibilidade de eu poder adicionar um número de contato dentro do contato já existente. Ou seja, se eu quiser adicionar um número para o Leonardo Marques, eu clico sobre novo e aí eu tenho a opção aqui que o sistema me dá de eu poder cadastrar um novo número para um contato já existente. Caso eu queira mudar algum dado dentro deste contato, eu clico sobre a minha caixinha aqui roxa de editar. Aqui eu vou conseguir editar alguns campos. Percebe-se que o campo de estado e de cidade, ele já está bloqueado. Por quê? Porque eu preciso primeiramente inserir o campo CEP, que este campo irá puxar de forma automática o campo de estado e cidade, ok? Atenção que este campo de editar contato, diferentemente dos dados cadastrais a qual nós vimos aqui, ele não irá impactar no AU, ok? Este campo de contato, ele é somente aqui para CAPS. Então eu posso mudar o CEP, posso mudar o CPF, mas ele não irá mudar lá dentro do AU. Somente se eu alterar algum dado aqui, né, na minha parte esquerda e acionar a flag para poder atualizar os dados do UAU. Caso eu queira excluir o contato, eu venho aqui sobre esta lixeirinha e eu vou estar excluindo o contato inteiro, tá? Eu não vou excluir alguma informação do contato, e sim o contato inteiro. Aliás, a única coisa, né, que dá para excluir aqui dentro do contato de fato, né, você clicar, a gente vai ver uma segunda lixeirinha, são os números de telefone. Fora isso, você não consegue excluir nenhum dado, e sim editar. E para editar, como nós vimos aqui, basta clicar sobre o boxzinho roxo. Caso eu queira ver quais são os dados que tenho dentro deste contato, eu clico sobre esta setinha que está me informando para baixo. Então, eu clicando, ela vai me abrir alguns dados para a gente poder olhar aqui. Então, ela vai me trazer o CPF, né? O e-mail, vai me trazer, né, qual é a relação deste contato, se ele é um proprietário, se ele é um cônjuge, né, se ele é o pai ou se ele é a mãe, né, ou demais aí cargos, né? E além disso, ele me traz também os números de telefone cadastrados. Então a gente viu ali, se eu clicar sobre o novo, né, pequenininho aqui, ele vai me perguntar, né, qual é o tipo de telefone, se é residencial, se é celular, se é comercial. E é muito importante que vocês marquem aqui, pois a gente vê que ele vai ficar
em evidência aqui. Então, o seu usuário, ele vai conseguir saber que este número cadastrado eu consigo falar no WhatsApp. Então, talvez eu entrei em contato com o senhor Leonardo aqui neste número via telefone e ele não me atendeu. Como eu sei que é um contato via WhatsApp, eu consigo entrar em contato, né, via WhatsApp, que talvez a chance dele visualizar seja maior. Então, a gente está vendo aqui, na verdade, uma segunda lixeirinha. Essa lixeirinha menorzinha, a gente vai excluir o contato cadastrado. Então, se eu clicar sobre ela aqui, eu vou estar excluindo este número aqui à minha frente, e não o contato em si inteiro. Então, a diferença dessas duas lixeirinhas é isso. Essa lixeirinha maior, eu excluo o contato inteiro, ou seja, todos os dados que estão aqui cadastrados, e a lixeirinha menor, eu excluo somente o número, ok? Nós temos aqui, né, o nosso identificador de hot number, né, que é quando a gente quer dar uma ênfase, né, uma uma atenção maior nos nossos usuários para este número, né, que ou possa ser para você poder indicar para o seu funcionário que este número, ele é é um número importante, né, um número que você sempre consegue, né, falar com o cliente, ou seja, né, o cliente pode ser que tenha 3, 4 números, aí você fala assim, mas aí você vai, né, e coloca, né, aciona esse hot number aqui sobre o número, você está indicando para o usuário do sistema que este número aqui é o que eu consigo falar mais, ou tome um pouquinho de cuidado que esse número aqui é o do proprietário, né, um número mais quente aí, ou seja, a gente precisa ter um cuidado para poder tratar. Então, esse tornar hot number é para ele poder dar uma visualização, né, chamar a atenção ali do usuário que for entrar em contato, ok? Chegando aqui à direita, é novamente um icon, né, que vai servir para aqueles clientes que já possuem o nosso módulo de WhatsApp, ok? E tem a função de mensagem ativa associada à sua conta do WhatsApp. Então, se você quiser, né, enviar uma mensagem do WhatsApp, você consegue de qualquer módulo da CAPS, vindo em gestão de cliente, clicando, né, pesquisando, perdão, sobre o cliente, e toda vez que você encontrar este iconzinho aqui do WhatsApp, você vai estar conseguindo enviar a mensagem para o seu cliente. É essa, e por último aqui, essa pranchetinha, que ela te dá a possibilidade de você, em um clique, poder copiar o número de telefone a qual você quer ligar, ok? À minha direita aqui, nós vamos ter, né, o nosso último campo de informações gerais, que é os campos do histórico. Aqui, como eu disse lá em atendimento ao cliente, esse campo de histórico, ele vai te trazer gerais, informações gerais, ou seja, independente do módulo, ok? Por mais que eu esteja aqui no módulo de assistência técnica, lembrando que nós estamos no menu de gestão de clientes. O menu de gestão de clientes, ele é um menu geral. Então, eu vou conseguir visualizar em histórico de clientes, dentro das informações da vendas, todos os chamados em aberto e fechados, né, independente do módulo que este cliente já entrou em contato comigo, ok? Então, aqui em histórico em cliente, a gente vai conseguir fazer essa visualização. Um pouquinho aqui no canto superior direito, vamos ter algumas opções, né? Alguns cardzinhos aqui. A gente vê esse cardzinho preto que é que nos dá a possibilidade de executar um filtro sobre este histórico. Ou seja, eu consigo fazer o filtro por data de início, por data fim, né, selecionar o usuário que interagiu, né, o usuário responsável, e se eu quero que ele me traga filtrado os históricos gerados por um usuário ou pelo sistema. Lembrando que os históricos gerados pelo sistema são quando há avanço de etapa, né, ou quando há alguma mudança dentro do caso, que nós vamos ver daqui a pouco, né, um pouco mais à frente, tudo isso fica registrado no histórico. Então você consegue fazer essa distinção na hora, né, de poder filtrar para o seu caso. E aqui, como nós estamos, né, num histórico do cliente, ou seja, o histórico onde ele vai me trazer todos os casos, independente do módulo, eu consigo também estar em tipo caso, né, filtrando sobre o módulo. E ainda, né, caso seja aí da sua vontade, você, né, precisar de um relatório, né, deste histórico, nós vamos te dar 2 opções. Seguindo aqui à direita do nosso filtro, o que está aí no card roxo, você consegue exportar, né, esse histórico via PDF. E o cardzinho aqui verdezinho, você consegue exportar esse histórico via Excel. Eu só ressalto aqui que o filtro que você fizer no cardzinho preto, ele não irá refletir
sobre as exportações dos históricos, tá? As exportações dos históricos, seja feita via PDF ou Excel, sempre será do histórico inteiro, ok? Para aqueles clientes que possuem um RP UAU, tá bom? O histórico do UAU, para você que tem uma integração completa aí com a CAPS e o UAU, você conseguirá visualizar, né, os atendimentos que já estão abertos ou fechados dentro do UAU para este cliente. Lembrando que você vai apenas conseguir visualizar, diferentemente do histórico do cliente, que se eu clicar sobre o númerozinho do caso que me aparece aqui e este caso estiver aberto, e ele consegue me redirecionar, né, independente do módulo, para o caso, dentro do histórico UAU, eu não vou conseguir, né, interagir dentro desse caso, via CAPS, e sim somente via UAU. Mas esse campo de histórico do UAU é para que eu possa, o usuário, possa somente visualizar o histórico. E para aqueles clientes também que possuem integração de telefonia dentro da CAPS, a gente vai ter aqui agora os registros das ligações feitas por dentro do nosso CRM. Então, independente do módulo, né? Se for de assistência, se foi módulo de cobrança, né? Se é o módulo de atendimento, aqui, como nós estamos vendo as informações gerais, vocês conseguirão visualizar, né, como modo padrão, quem foi que fez a ligação, hora, né, a data completa, né, com a data do dia e a hora, e o tempo que é essa ligação, tá. A gravação em si, você ainda vai continuar, né, retirando lá na sua telefonia que você contratou, ok? Vindo aqui para o nosso menu aqui do meio sobre informações da venda, nós vamos conseguir enxergar todas as vendas que este cliente tem com a incorporadora e a empresa de vocês, né? Então, se ele tiver mais de uma venda, perdão, aqui irá aparecer todas as vendas. Uma coisa que vai diferenciar do V1 para V2 é que quando na V1 você pesquisava pelo aqui, por exemplo, pelo Leonardo, e o Leonardo tinha várias vendas, lá na lupazinha, não sei se vocês vão lembrar, aparecia o Leonardo 4, 5, 6, 7 vezes, dando a representação ali, né, que cada espaçozinho ali, cada tabelinha que me mostrava ali, era referente a uma unidade. Aqui não, aqui nós vamos conseguir visualizar em uma única forma só. Então a gente vê aqui o cardzinho separado de acordo com a sua, né, com o seu empreendimento comprado. Vamos aqui agora começar, né, a ver esses cardzinhos de que informações que esses cards eles nos traz. Eu peço a atenção de vocês sobre esta casinha aqui, tá? Esta casinha de um cliente para o outro ou do mesmo cliente, ela pode mudar de cor. Duas cores que essa casinha ela pode ficar. Ela pode ficar vermelha ou ela pode ficar verde. Se você passar o mouse sobre em cima dessa casinha, ele vai te trazer uma informação. Toda vez que você vê que esta casinha ela está vermelha, o sistema ele está trazendo informação que a venda deste cliente ela está inadimplente, ou seja, o cliente tem parcelas em aberto com você, tá bom? E toda vez que a casinha estiver verde, como está, né, nesta cor aqui da venda ativa que a gente vai ver daqui a pouquinho, significa que o seu cliente ele está adimplente. Então pode se acontecer, né, do mesmo cliente, algumas vendas estarem vermelhas e outras vendas estarem verdes, ok? Então a casinha ela pode mudar de cor de acordo com a situação financeira que o seu cliente está com aquele empreendimento. Diferentemente desse certinho que nós estamos vendo aqui. Esse certinho, ele muda de cor e também muda de icon, tá? A gente vai ver duas formas. Ele, assim, verde, com um certinho, que ele está te trazendo, né, a informação que essa venda ela está ativa, ou vermelha, com um xizinho, que vai estar trazendo informação que essa venda ela está inativa, ou como no V1 mostrava, cancelada, ok? Então aqui, né, do lado direito da nossa casinha aqui vermelha, nós vamos ter, né, como informação o residencial, o loteamento, né, o nome do empreendimento, acompanhado da unidade a qual o seu cliente comprou. Um pouco mais abaixo, nós vamos ter informação como o valor que ele comprou, né, essa unidade, quando ocorreu a data desta venda, o ID da chave RP, ou seja, né, este empreendimento tem um ID chave RP, a gente consegue trazer aqui, para aqueles clientes que utilizam a etapa da jornada para acompanhamento, né, aqui a gente também traz a etapa da jornada, e o CNPJ da coligada, a gente também aqui traz. Inclusive esse CNPJ da coligada foi uma melhoria que uma empresa patrocinou, né, para que ele possa ter aí em visualização prévia.
E aqui nós vamos ter alguns atalhos. Se eu vir aqui em dados financeiros, o sistema ele irá trazer, listar aqui para mim algumas parcelas que eu tenho deste cliente a receber, né? O primeiro aqui ele vai me trazer parcelas que eu tenho a receber. Lembrando que possa ser que tenha, apareça aqui em a receber uma parcela em vermelho, como está aqui a gente está observando, ou uma parcela, né, em verde, em preto, perdão. A parcela em preto não quer estar te dando a informação que está próximo do vencimento. Então, por exemplo, hoje é dia 19, possa ser que eu tenha uma parcela, né, a receber amanhã, dia 20, ela irá aparecer aqui em preto, mas não em vermelho, por quê? Porque em vermelho ele vai me trazer como informação somente as parcelas que já venceram, ou seja, já ultrapassaram a data de vencimento. Se eu vir aqui um pouco à direita, eu vou conseguir visualizar, né, as parcelas que eu já recebi deste cliente, ou seja, né, todas as parcelas que a gente conseguiu receber do cliente. E aqui embaixo, né, o valor pago, o valor total, a soma total, né, dessas parcelas que pagas. E aqui neste quadrinho embaixo, à medida que eu for selecionando, aqui embaixo vai atualizando, né, trazendo uma somatória, trazendo o valor recebido aí nas parcelas que você for selecionando. E quando, né, haver parcelas incluídas no Serasa, aqui se você vir do lado direito, em dados financeiros, você vai conseguir, né, localizar o valor da parcela, qual é o tipo da parcela que está incluída no Serasa aí com o cliente. Vindo aqui à direita, nesse, né, atalhozinho azul, a gente vai ter algumas informações da venda. Então, algumas informações aqui, se eu quiser ver valores, se eu quiser ver datas, multas, juros, né? Se eu quiser ver aqui um status geral, eu consigo ver aqui em informações da vendas as informações gerais que a minha venda tem aqui me fornecendo, ok? Se eu vim aqui para a direita de informações gerais, a gente vai ter os status de escritura selecionados, né, para este cliente. Então, aqui em status de escritura, ele irá te mostrar se essa venda possui ou não o status de escritura. E toda vez que tiver um anexo, né, na venda, aqui em informações da venda, você conseguirá visualizar este anexo, né? Ou seja, pelo número de atendimento, aqui vai vir a descrição do que esse anexo é, o status dele, quem foi que fez, né, a vinculação deste anexo e a data. Vindo aqui no nosso terceiro icon, né, chamado parcelas em abertos, diferentemente dos dados financeiros, ele irá listar aqui para vocês as parcelas que estão em aberto, né, com o seu cliente, ok? Então aqui vai funcionar da mesma forma. Aqui ele traz um totalizador de parcelas que o seu cliente tem em aberto e esse quadrozinho aqui embaixo, ele vai atualizando à medida que eu for selecionando as flagzinhas. E aqui em cima eu consigo ver o valor reajustável, o valor principal, o quanto de multa gerou e o quanto de juros gerou. Caso você queira, né, enviar algum formulário, né, para o seu cliente, aqui a gente tem um botão de enviar formulário. Aqui ele vai te dar a possibilidade de você poder escolher um formulário já cadastrado dentro do CAPS, selecionar o template e fazer o envio via e-mail, ok? Então, aqui você vai conseguir estar enviando mais uma pesquisa de satisfação, né? Talvez o seu cliente fale assim que ele não recebeu a pesquisa. Um dos campos a qual você pode reenviar essa pesquisa de satisfação é por aqui, vindo aqui em enviar formulário e selecionar o documento de template. Caso, né, aqueles clientes, né, que utilizam a jornada da etapa para poder fazer o acompanhamento do caso, para saber em qual jornada, né, este atendimento ele está, na verdade, perdão, esse empreendimento está, você clica aqui sobre, ele vai, né, te dar a etapa da jornada e você seleciona aonde que isso vai impactar. A gente vai ver lá dentro da tela de atendimento daqui a pouco que essa etapa da jornada ela vai estar aparecendo como informação para a gente. E caso, né, eu estou aqui em conversa com o meu cliente e seja necessário, após essas consultas, alguma dessas consultas, abrir um caso para ele, eu consigo vir aqui sobre o botão roxo e abrir o caso. Eu seleciono aqui, né, o empreendimento, na verdade, perdão, o módulo a qual eu quero. Ele irá me abrir a tela de abrir atendimento e aqui eu consigo dar início à abertura do nosso atendimento. Vindo aqui para o nosso
último quadro para a gente poder encerrar o nosso menu de gestão de clientes, a gente vai ter aqui os atendimentos, a aba de atendimento. Essa aba, diferentemente do histórico do cliente, ela vai te trazer todos os atendimentos fechados e abertos, separados por módulo, ok? Então aqui a gente vai conseguir acompanhar atendimentos que tem para este cliente no módulo de atendimento ao cliente, cobrança, assistência técnica, né, repasse, vistoria e entrega de chaves, e assim sucessivamente em todos os módulos que você tiver adquirido dentro da CAPES. Então aqui você vai sempre, né, ter algumas informações como o nome, o número de telefone, né, a data de início aqui, ou seja, quando que esse caso foi aberto, quando esse caso foi finalizado, para qual, né, produto que esse caso ele foi aberto, em que etapa, né, que no caso aqui é a etapa, né, que ele parou, e qual foi a categoria de atendimento, e aqui se ele está fechado ou aberto. Então aqui a gente tem o número do atendimento e qual é o canal de atendimento. Se eu vir aqui sobre esses 3 pontinhos, eu consigo visualizar o histórico do caso, né, ver o atendimento, e se caso esse caso estiver com o status em aberto, eu consigo também transferir de um atendente para o outro. Um momentinho que eu vou tomar uma. E assim vai se repetir por todos os módulos. Então aqui a nossa parte de gestão de cliente a gente finalizou. A gente aqui, né, ao longo, né, à direita do botão aqui de visualizar, nós vamos ter o botão de abrir atendimento. O botão de abrir atendimento, ele tem a mesma serventia que aquele botãozinho que a gente viu agora de abrir o caso. O tanto que eu aperto em abrir atendimento, seleciono o módulo a qual eu quero, ele vai abrir a mesma tela para mim, para que eu possa fazer o preenchimento. E assim clicar sobre abrir atendimento e abrir o atendimento, ok? Caso eu queira gerar um comunicado em massa, ou seja, um envio, um disparo de e-mail em massa para os clientes, eu consigo clicar sobre gerar comunicado, tá? Aqui ele vai me dar a possibilidade de eu escolher o envio que eu quero fazer este comunicado, seja por e-mail, WhatsApp ou SMS. E se eu quiser, né, colocar um template já cadastrado, eu posso vir aqui em modelo de e-mail e selecionar, né, o e-mail a qual eu quero, ok? Já vou avisando que essa ferramenta ela foi, né, inclusa há pouco tempo na CAPES. Então, né, na reunião passada, a gente teve uma pergunta, né, de uma empresa se eu consigo separar por lote, se eu consigo separar por empresa, por empreendimento, e a resposta é que, por enquanto, não. Você não vai conseguir separar por empreendimento. Aqui, né, a base um pouquinho nossa de demonstração um pouquinho grande, mas aqui irá listar todos os seus clientes. E aqui, ó, já listou, e você pode ir selecionando, clicando aqui sobre o primeiro box para selecionar em massa, ou ir escolhendo quais clientes você quer que envie este comunicado. Por enquanto, esta é a forma que dá para você poder fazer um disparo de comunicado em massa. Caso seja necessário você cadastrar um cliente, né, ou seja, para aquele cliente terceiro, né, ou um cliente, né, que na verdade ele não é um comprador, né, ele não comprou com você, então ele não pode ter acesso aos dados financeiros, mas ele precisa abrir uma assistência técnica, que é o nosso caso aqui, a gente clica em cadastrar cliente. O que é este cadastrar cliente? Lá na V1, ele fica localizado, ele era repartido em 4 fases, não sei se vocês vão lembrar. A gente ia ir no menu de cadastros, primeiro a gente criava o produto, depois a gente criava o contato, depois a gente criava a conta e depois a gente vinculava a venda. Isso, né, separado aí por 4 abas. Agora na V2 isso foi simplificado, tá? Igual eu cliquei ali em cadastrar cliente, a gente consegue fazer esse cadastro em um local só, sem a necessidade de ir trocando de abas, ok? Então, a nossa parte aqui de gestão de cliente, a gente finalizou por completo. Vamos aqui prosseguir agora no nosso menu de atendimentos, tá? O nosso menu de atendimentos aqui, ele vai ser repartido em 3 abas, sendo elas meus atendimentos, fila de atendimentos e todos os atendimentos, ok? Perdão. Os meus atendimentos, como o próprio nome diz, são os atendimentos que estão comigo, ou seja, aqueles atendimentos da assistência técnica que estão direcionados à minha pessoa. Então, aqueles atendimentos que estão na minha fila. A fila de atendimento vai ter a serventia
para que eu consiga visualizar aqueles casos que estão abertos no sistema, mas não tem nenhum atendente operando. E todos os atendimentos eu vou conseguir visualizar todos os casos que estão em aberto ou fechado, né, de acordo com o meu filtro que a gente vai ver logo ali à frente, independente se tem atendente ou não vinculado ao caso. Os meus atendimentos aqui, a gente vai ver que, né, que a gente tem, né, uma telinha, né, uma tabelinha que vai nos trazer algumas, né, informações. Então aqui a gente tem este olhinho aqui que a gente chama, né, para você conseguir visualizar o atendimento. Então se você clicar sobre este olhinho, você vai conseguir entrar dentro do atendimento. A gente tem o campo de ocorrência, que este campo de ocorrência, eu vou deixar ele um pouquinho para explicar um pouquinho mais lá na frente, para vocês poderem ver o sentido do porquê que tem esta ocorrência. A gente vai perceber que alguns campos têm e outros campos não têm. Então, eu vou estar explicando o porquê que alguns é preenchido e os outros não são preenchidos. O número do protocolo, né, a mesma coisa como o número do chamado. A descrição, que é o conteúdo do chamado, seja se foi enviado por e-mail, né, ou se foi, né, aberto aí através do seu do seu portal, né, ou o aplicativo do cliente. O status, se ele está aberto ou fechado. Vamos ter aqui a data de abertura, né, saliento aqui que vai ser aquela data de quando o caso cair dentro do CAPS. A data de vistoria, ou seja, quando a gente realizar o agendamento, né, da vistoria. O agendamento, a data de reparo vai ser preenchida quando, né, a gente colocar o agendamento do reparo e a data de fechamento, como o próprio nome diz, quando o caso for finalizado. Chama a atenção também da mesma forma que eu chamei, né, no nosso encontro passado. Essa data de fechamento, ela só será preenchida quando você, de fato, executar a ação de fechar o caso. Não é necessariamente o seu caso se encontrar na última etapa. Eles têm que ter apertado o botão de finalizar o atendimento para que aqui possa ser preenchido o campo. Porque quando eu clico sobre aquele botão, né, aquela ação de encerrar o atendimento, ele irá me registrar a data completa, como a gente vê aqui em data de abertura. O dia, né, com dia, mês e ano, e a hora completa que esta ação ocorreu. O cômodo, né, o canal aqui, né, ou seja, o canal de atendimento, o produto a qual a gente abriu essa assistência técnica, a categoria de atendimento que foi aberto, né, a assistência, a etapa em qual esse esse caso ele se encontra, o atendente que está com este caso, o cliente que abriu, né, então aqui diferentemente do atendimento, a gente visualizava o contato e o cliente, aqui a gente visualiza o cliente, tá, primeiro. Aqui lembrando que cliente e contato nem sempre vai ser o mesmo nome, lembrando que cliente sempre vai ser o dono principal, ou seja, quem de fato comprou aquela venda com você, e contato vai ser, né, aquela pessoa que está abrindo o caso em nome do cliente. E aqui nós vamos ter o indicamento, né, dos SLAs. Vou encurtar aqui minha tela um pouquinho, que a gente vai ter a visualização de alguns, né, atalhos. Então eu consigo aqui no primeiro atalho visualizar o histórico do caso sem a necessidade de eu entrar dentro do caso. Então aqui eu também consigo, né, clicando sobre esse botãozinho novo, eu consigo, né, inserir, né, alguma informação dentro do histórico, sem a necessidade de eu entrar dentro do caso, né, fazer algum filtro, ou se for do meu desejo, nessa barrinha de pesquisar, eu posso pesquisar por algum nome, né, alguma palavra-chave, para que o sistema possa listar para mim, né, todo o histórico, né, que foi inserido com essa palavra-chave. Vendo aqui à direita do meu histórico, né, para visualizar o histórico, a gente tem esse botãozinho de transferir atendimento, ok? Esse botãozinho aqui de transferir atendimento, ele, como o próprio nome diz, vai servir para você transferir o atendimento de uma pessoa para outra, ok? Lembrando que, por padrão do sistema, sempre vai vir o usuário a qual se está, ou seja, se encontra o caso. Então, aqui, no caso, está o usuário CAPS, porque o caso se encontra com o usuário CAPS. O primeiro campo ele é destinado para a pessoa a qual você quer enviar. Então, se eu quero enviar para alguém, eu clico sobre o meu nome aqui, né, o nome da pessoa que for, e escolho a pessoa a qual eu quero. O segundo, né, caso,
O segundo campo aqui, ele é para você poder acompanhar, colocar, né, ou você mesmo se colocar ou colocar um outro usuário para acompanhar o caso. Ou seja, toda vez que este caso tiver um avanço de etapa, o usuário que estiver selecionado neste campo de acompanhamento, ele irá receber notificações, desde que as notificações do Google aqui, né, não estejam bloqueadas, ele irá receber essas notificações que o caso teve um avanço de etapa. Nós temos aqui, né, a direitinha aqui de transferir um, um atalho a qual ele vai te dar a possibilidade de você retirar, né, quando esse atalho ele estiver em vermelhinho, você, ao clicar, vai executar a ação de retirar o atendente que está com este caso. Então, diferentemente do transferir, que eu transfiro de uma pessoa para outra, se eu clicar em remover o atendente, eu vou estar apenas tirando o atendente atual. Eu não vou estar designando para ninguém. Então, se eu clicar aqui sobre remover atendente, esse caso está comigo, ele vai sumir da minha fila e a gente vai ver que se eu for lá em meus atendimentos ou fila de atendimento, principalmente, este bonequinho aqui, ele vai estar em verde. Ou seja, quando ele estiver em verde, é porque se eu clicar ali, eu vou estar pegando aquele caso para mim, ok? E agora aqui, uma novidade que não tinha na V2, né, para quem já utilizava, é a opção de você poder excluir o atendimento, tá bom? Então aqui você clica sobre essa lixeirinha aqui e ela irá excluir o atendimento. Vindo aqui à minha direita, a gente tem alguns cardzinhos aqui. O primeiro dele é a opção de filtro. Então aqui você consegue filtrar, né, alguns campos, por data de início, por data fim, né, por protocolo, por status, pelo cliente, pelo contato, atendente, empreendimento e etapa. Tá bom? Vou chamar a atenção de vocês aqui para esses 2 campos de data início e de data fim. Por que que existe 2 campos, tá? Se eu selecionar um campo aqui, colocar que eu quero filtrar, vamos pegar como exemplo, do dia 1º de junho de 2023, e eu coloco data fim do 1º de junho de 2023, selecionando somente o primeiro campo, o que que o sistema vai trazer para mim? Ele vai trazer todos os casos que foram abertos, lembrando que data de início, tá, é a data de abertura, ou seja, os casos que foram abertos dia 1º de junho de 2023, e os casos que foram fechados dia 1º de junho de 2023. Ou seja, ele vai trazer o período todo, ok? Desde o dia 1º até, né, o dia 1º, né, no caso aí de junho. Como eu coloquei dia 1º de junho para a data de início, dia 1º de junho para a data fim, ele vai me trazer os casos que foram abertos dia 1º de junho e os casos que foram fechados dia 1º de junho. Caso aqui em data de início eu coloque 2 datas, então vamos pegar aqui a suposição, a gente coloca aqui dia 1º de junho de 2023. Eu coloco aqui dia 4 de junho de 2023, o sistema irá me trazer todos os casos que foram abertos do dia 1º de junho de 2023 até o dia 4 de junho de 2023. Ou seja, estarão inclusos também os casos que foram abertos no dia 1, 2, 3 e 4. E este mesmo filtro, ele vai se repetir para a data fim, ok? Só chamo uma atenção aqui. Caso você queira, né, filtrar somente por data fim, você pode selecionar essa data, não necessariamente você tem que colocar a data de início, mas o seu status tem que lembrar de colocar fechado, tá? Porque data fim é a data de fechamento dos casos, ok? E aqui esses 2 campos também de data fim dos casos vai ter a mesma vai seguir o mesmo padrão da data de início. Então, se eu colocar a data fim aqui, dia 1º de junho de 2023 a dia 4 de junho de 2023, ele vai me trazer todos os casos que foram finalizados do dia 1 até o dia 4. Ou seja, vão incluir quais números? 1, 2, 3 e o número 4, ok? Então aqui a gente consegue estar fazendo o filtro. Aqui abaixo, ele vai te dar a possibilidade de você exportar para Excel, né, aqui os dados apresentados na tela. Diferentemente lá do nosso histórico, que eu falei com você, que as exportações via PDF, via Excel, não obedece o filtro no histórico,
Aqui é ao contrário, tá? Então, todo filtro que você fizer aqui e apertar sobre filtrar, o sistema irá te mostrar em tela, né, o filtro de acordo com o seu desejo. E se você quiser, né, exportar um Excel daquele filtro que você fez, aqueles casos que trouxeram segundo o seu filtro, você pode clicar sobre esse Excel, que ele virá personalizado de acordo com o filtro que você fez, ok? E caso você queira, né, transferir em massa, lembrando que aqui nós estamos, né, no no campo de meus atendimentos, ou seja, aqueles atendimentos que estão comigo, se eu clicar sobre este botãozinho aqui, eu consigo definir uma pessoa de destino, ou seja, transferir para, escolher uma pessoa, e eu transfiro em massa todos os casos que estão abertos comigo. Ou seja, todos esses casos que estão listando aqui em aberto, eu consigo transferir do usuário Portal CAPS, por exemplo, para o Pablo. Se eu vir aqui sobre fila de atendimento, a gente vai ver que ele vai ter a mesma visão, tá bom? Mas aqui eu vou só pontuar algumas coisas, tá? O módulo de assistência técnica aí, tanto, né, em meus atendimentos, fila de atendimentos, a gente está vendo aqui em cima a barrinha de pesquisar. Então aqui você vai conseguir pesquisar, tá, algumas informações para que você possa encontrar de forma rápida o caso ou os casos que contenham alguma palavra-chave a qual você estiver procurando, ok? Vim aqui em fila de atendimento só para a gente poder, né, analisar algumas coisinhas aqui. Como eu disse aqui para vocês, quando essa flagzinha, né, esse boxzinho ele estiver em verde, é porque não tem ninguém atendendo. Então, se eu clicar sobre atender, este atendimento será designado para a minha fila, ok? Voltando aqui para os meus atendimentos, agora a gente vai entrar dentro de um caso para a gente poder visualizar como está a tela de atendimento. Vamos lá. Aqui, a princípio, será a tela que vocês irão mais trabalhar, né? Então aqui a gente tem várias informações e eu vou explicar uma, cada uma delas, ok? Aqui em cima, nós vamos ter o nosso fluxo, ou seja, né, nosso fluxo da categoria de atendimento, ou seja, as etapas a qual este caso, essa assistência técnica aqui, ela vai percorrer, ok? Então, aqui foi até um ótimo exemplo eu ter pegado em pesquisa de satisfação, toda vez que tiver um verde, né, mais azulado assim, é os casos que as etapas, perdão, que este caso já passou. E toda vez que tiver esse verde mais escuro aqui, é o caso a qual ele se encontra. E o que não tiver nada, tiver branco, é o que ele tem a percorrer, ok? Atenção que diferentemente do módulo de atendimento ao cliente, que foi uma das novidades que eu contei aqui para vocês, né, que é lá no módulo de atendimento ao cliente, vocês conseguem montar o fluxo de vocês, aqui no assistência técnica segue como a V1. Vocês não vão conseguir montar as etapas ou transicionar, trocar de lado, né? Se eu quiser colocar pesquisa de satisfação antes da execução da manutenção, vocês não irão conseguir fazer isso de forma manual. Continua travado assim como na V1, ok? Vendo aqui abaixo, né, a gente vai enxergar algumas informações. Vemos aqui que em, né, cinza vai estar um nome. Que nome é este? Não é o nome do cliente, tá? Lembrando que o cliente é quem comprou a venda. Aqui em cinza possa ser que nem sempre vai ser o Leonardo Marques. Se o Leonardo Marques tiver mais de um contato, por exemplo, né, aqui pode ser que seja a cônjuge dele, pode ser o pai, né, pode ser o filho. Então, este campo cinza aqui, ele sempre pode mudar. Porque se eu passar o mouse em cima dele, ele vai me informar que este campo cinza está trazendo contato. Ou seja, quem de fato abriu o chamado, ok? E aqui em cima, né, abaixo, como preto aqui, é o cliente. Ou seja, a gente tem um contato que abriu no nome do cliente. Ou seja, o Leonardo Marques, né, ele é o cliente, ou seja, quem de fato comprou. E quem está aqui abrindo, né, a solicitação é o contato, que também é ele. Mas isso aí pode variar, tá? Vindo aqui em amarelozinho, a gente vai enxergar o nosso ID do atendimento, né? Ou seja, o número da nossa solicitação, ok? Em roxozinho vai ser o canal de atendimento, ou seja, o canal a qual, né, este caso ele veio, se foi do Twitter, se foi de uma conferência Meet via, né, Meet que vocês fizeram,
ou se foi, né, através de um telefone, de e-mail, aqui a gente vai conseguir identificar da onde veio esse chamado. E aqui em verdezinho maior é o atendente, ou seja, quem se encontra cuidando deste chamado. Então você vai conseguir visualizar aqui. Se você clicar sobre esses 3 pontinhos aqui, vai te, né, aparecer algumas informações. Então aqui você vai conseguir transferir o atendimento, ou seja, vai funcionar da mesma maneira, né, que eu mostrei lá no atalhozinho antes de entrar dentro do caso. Primeiro campo você vai vir já com o seu nome, né, ou o nome de outra pessoa, porque sempre vai mostrar o usuário que está com o caso. Então, o primeiro campo é destinado para quem você quer transferir. E o segundo campo, para quem você quer que acompanhe. Ok? Vamos ter aqui também a opção de remover o atendente, que vai ter a mesma serventia que o atalhozinho, né, que eu mostrei lá para vocês. Toda vez que vocês removerem o atendente, vocês não vão estar transferindo para uma pessoa, e sim tirando o caso de uma pessoa e deixando este caso sem nenhum, né, usuário aí trabalhando nele. Caso vocês queiram cancelar o atendimento, vocês clicam aqui sobre cancelar o atendimento, ele irá te abrir aqui o motivo para você poder selecionar o motivo e colocar a justificativa, e aí você consegue cancelar o atendimento. Ou se você quiser alterar a etapa, você também consegue percorrer a alteração da etapa. Basta selecionar a etapa de destino a qual você quer, colocar a justificativa e alterá-la. Ok? Um pouquinho aqui abaixo, a gente vai ter uma data inicial, né, que ela vai estar aqui de verdezinha, represando aí, né, também o que estava lá na nossa tabelinha na pré-visualização dos casos, que é a data de quando, né, este caso entrou dentro do sistema. À nossa direita vai ser a descrição ou o conteúdo deste caso, aqui vai estar informando o que que este caso de fato é, né, ou seja, se for via e-mail, vai estar aparecendo e-mail, se for você que abriu manualmente, vai estar aparecendo aí manualmente, se foi uma abertura via portal do cliente ou aplicativo do cliente, também aparecerá aí. Então aqui é destinado à parte de descrição, tá bom? Aqui abaixo sempre vai ser, né, o loteamento, ou seja, a unidade, né, a qual você está tratando este caso. Então o caso vai estar aberto e aqui você vai conseguir visualizar que essa assistência técnica, no caso, é para o loteamento Parque Real, quadra 2, lote 1, ok? Aqui abaixo, ele vai trazer para vocês algumas informações, né, prévias do comprador, tá? Do cliente e não do contato. Então aqui você vai conseguir, visualizar o telefone, o e-mail, a unidade de interesse e a mídia de origem do cliente, ou seja, de quem de fato comprou a unidade. Isso aqui não vai mudar por contato, ok? E aqui abaixo, a gente, né, quem viu aí de atendimento ao cliente vai ver que algumas informações elas vão mudar. Aqui a gente vai ver a categoria de atendimento, ou seja, né, a categoria a qual este caso ele está aberto, o SLA, né, deste atendimento, se, né, para qual, né, a patologia aí que este caso ele foi aberto, se está no prazo ou não, e aqui como é um spoiler aí, se esse atendimento ele é recorrente, tá. Então daqui a pouquinho a gente vai aprender como, colocar, né, dentro do caso se o atendimento ele é recorrente ou não. Aqui, né, vindo à minha direita, vai ser o campo de contato. Este campo de contato ele vai ter a mesma serventia que eu mostrei para vocês lá em gestão de clientes. Então aqui em gestão, né, de clientes a gente tem um campo contato, os iconzinhos que aparecem é a mesma serventia, né, refrescando aqui a memória, o grandão para a gente poder, né, cadastrar um contato, o novo menor para a gente poder adicionar um número, o editar, né, roxo para a gente poder editar alguma informação, e essa lixeirinha maior aqui para a gente poder excluir o contato em si, ok? Se eu clicar sobre essa setinha para baixo, eu vou ter também, né, algumas informações aqui, não vai mudar muito. E a gente visualizou aqui agora a aparição deste botãozinho aqui de discar. Esse botãozinho de discar, ele serve para aquelas empresas que possuem, como eu disse um pouquinho lá, né, no histórico de ligações, a integração com a gente, né, com alguma telefonia. Então, se eu clicar sobre esse botãozinho de discar ele vai aparecer em todos os números cadastrados do contato. Então aqui se o Leonardo tivesse 3, 4, 5, né, esse botãozinho aqui de discar, ele apareceria 3, 4, 5 vezes. Ou seja, é um botãozinho de discar para para cada número. Ou seja, se eu clicar aqui sobre discar, ele irá abrir, né, a aba da minha telefonia para que eu possa, né, aí executar
né, o atendimento via ligação com o meu cliente, ok? Nós vamos vir aqui um pouquinho abaixo para as ações de interação, tá? Essas ações de interações aqui, ela não vai fugir muito do atendimento ao cliente, né? A gente vai ter 3 tipos de ações de interação, sendo a primeira ela, a possibilidade de você poder enviar um e-mail. Aqui vai ser o e-mail padrão mesmo, tá? Não vai fugir muito aqui o remetente, aonde, né, caso, né, você pertença a um grupo que tenha um e-mail ou mais vinculado, né? Então aqui você consegue, né, selecionar o e-mail remetente ao qual você quer. O e-mail destinatário, né, uma questão aí também da V2 que se você clicar sobre aqui em cima, caso, né, tiver mais contatos, ele irá listar todos os e-mails dos contatos, então você consegue enviar o mesmo e-mail para mais, né, de um e-mail destinatário, ou se for da sua vontade de inserir alguém também, basta você digitar, né, o e-mail da pessoa e clicar aqui para selecionar, que aqui ele também irá selecionar alguém para que você possa enviar este e-mail. Temos aqui cópia carbono, cópia oculta como padrão do e-mail. E caso você queira, né, montar templates, né, já deixar templates já prontos, pois possa ser um template que você já usa muito aí, você também vai ter a opção de poder selecionar o template a qual você quer montar. Temos o campo aqui de assunto também, que é um campo, né, editável, então você consegue aí editar, por mais que você selecione um template, ele já vem com o campo de assunto pré-definido, você consegue editar. E se for, né, da necessidade de você anexar alguma imagem, algum PDF ou algum documento que seja, você clique aqui sobre este clipezinho aqui, a qual você será redirecionado para a sua pasta de arquivos para te dar a possibilidade de você poder armazenar, ok? E aqui a nossa caixa de e-mail padrão para você poder, né, estar escrevendo aí o seu e-mail e eventualmente clicar sobre o botão para enviar e-mail. Caso você queira, né, gerar algum documento, né, de template de e-mail, né, ou seja, para alguma comprovação, para poder mostrar para alguém, e aí você precisa gerar um PDF e imprimir, ou só gerar um PDF para você poder guardar, né, ou mostrar para alguém que não tem acesso ao CAPS, você pode clicar sobre gerar documento, tá? Você clicando sobre gerar documento e selecionando o template à sua escolha, ele irá, né, montar como se fosse um template, mesmo como se fosse envio de um e-mail. Você clique sobre gerar PDF e clicando sobre esse gerar PDF, ele irá baixar dentro da sua máquina. E assim você pode imprimir ou então, se for de seu desejo, armazenar este documento. E por último aqui, para a gente poder encerrar essa área de ações de interação, você vai conseguir cadastrar a atividade, ok? A atividade aqui, ó, você clica sobre ela, ele vai te mostrar alguns tipos de atividades. Você vai ver que esse cadastrar atividade, ela não vai ter tipo muita serventia assim para todos os módulos, mas vai estar em todos os módulos. Aí a empresa ela pode optar, né, se ela vai induzir, né, ou treinar o seu usuário aí a utilizar esse tipo de atividade. Mas para que ela serve? Para você poder, pedir, né, o seu usuário que ele alimente o histórico, né, ou seja, quando ele fizer uma ligação, quando ele entrar em contato, né, ou, né, quando ele entrar em contato via WhatsApp, para aquelas empresas que não possuem um módulo de WhatsApp, né, ou quando entrar via, telefone e não possui a telefonia vinculada, né, e para você ter o registro ali, ou a segurança que você entrou em contato com aquele cliente, você pode cadastrar uma atividade, tá? Esses tipos, esses icons aqui, eles são personalizados. Um pouquinho lá no final da reunião eu vou estar mostrando aonde vocês conseguem definir esses icons. Então você consegue selecionar o tipo da atividade que você fez, né, ou quer fazer com este cliente. E aqui você vai selecionar a data, ou seja, pode ser uma data retroativa ou, né, uma data atual ou uma data futura. E colocar a duração que essa atividade ou ela demorou ou ela irá demorar. E aqui você pode marcar se ela já foi concluída ou não. E aqui abaixo nós temos uma caixinha de comentários. Atenção que este cadastrar atividade, se eu não selecionar a conclusão, o sistema não vai me notificar, tá? Que eu tenho que executar esta ação. Aqui em cadastrar atividade, diferentemente do e-mail, onde eu, né, crio um agendamento ali para alguém e notifica via e-mail, e também, né, disparos aqui na lembretes aqui na tela, aqui em cadastrar atividade, quando eu não colocar essa conclusão, ele não vai, né, me notificar, ok? Vindo aqui abaixo, o histórico do caso, tá bom?
a gente aqui vai ter, diferentemente lá do gestão de clientes, que já começa no histórico do cliente, a gente, como o próprio nome diz aqui, histórico do caso, a gente vai conseguir acompanhar o histórico do caso, ou seja, tudo o que foi implementado e toda a ação que foi feita dentro do caso, tá? Então, como forma padrão, ele irá salvar por o nome do usuário, ou seja, quem foi que fez essa ação, a data completa e qual foi a ação feita por ele, ok? Então aqui eu também vou conseguir usar iconzinhos, a gente vai ver que em todos os lugares que tiverem acesso ao histórico, a gente vai ter esses 3 cardzinhos seguindo a gente. Então aqui, o botão de filtrar histórico, ele vai ter a mesma serventia para você poder filtrar por data início, data fim, selecionar o usuário ao qual você quer que teve a interação, ver o histórico se você quer gerado pelo usuário ou, né, pelo sistema e escolher, né, aqui e fazer o seu filtro. Também, caso seja da sua vontade, exportar o histórico em PDF ou em Excel, lembrando que aqui também ele não irá seguir, tá, o filtro que você fizer aqui, aquele no histórico ele vai baixar o histórico todo, não vai seguir o filtro. Aqui à minha direita, em histórico do cliente, vai continuar mantendo, né, a mesma padronização, vai trazer todos os históricos, tá. Então há uma diferença entre histórico do caso e histórico do cliente, então aqui ele vai te trazer todos os casos, independente se está aberto ou fechado, no histórico do cliente, que é independente de módulo. Então aqui eu consigo, né, passar aqui o mouse em cima, eu consigo saber qual módulo que ele teve essa interação, sempre no padrão de quem foi que fez, hora que fez e qual foi a ação que fez. O histórico dual aqui também terá a mesma serventia, tá? Ou seja, você também vai conseguir visualizar aí os atendimentos em aberto e fechados lá dentro do dual, para aqueles, repito, que tem uma integração completa dual CAPS, tá? Então você vai conseguir visualizar esses históricos, tá? E se você tiver, né, uma telefonia, aqui você vai conseguir visualizar também o histórico de ligações, ok? Agora a gente vai vir aqui, né, a nossa última partezinha aqui, que é a parte de baixo que eu deixei para o final, para a gente poder encerrar o nosso menu de atendimentos, ok? Então aqui a gente sempre vai ter disponível essa tela de agendamento, tá? Eu vou até alterar a etapa para agendamento da vistoria inicial, para a gente poder visualizar. Prontinho. A gente vai ver que este botãozinho aqui de novo agendamento, ele irá aparecer somente 2 vezes. Em quais etapas? Agendamento de vistoria inicial e agendar a manutenção, tá? O campo agendamento, ele não vai sumir, pois é independente, né, da etapa que você tiver, obviamente, né, a gente está levando em consideração antes do agendamento, né, de vistoria inicial, ou seja, avaliação de procedência não vai aparecer, porque ainda você não fez o agendamento, mas independente a partir, né, do agendamento da manutenção, independente do da etapa que você estiver, este campo ele vai aparecer já mostrando para vocês os agendamentos que já foram feitos, tá. Então aqui se você clicar sobre novo agendamento, você vai conseguir atribuir esse agendamento a um técnico, selecionando a data, né, a hora inicial, perdão, a hora final, o assunto, né, a descrição e o local aonde que é. Isso aqui já puxa de forma automática, mas se você quiser editar, você tem total. Então, aqui, se eu vim sobre vizinho, é uma nova funcionalidade, né, do vizinho aí do CRM-V2. O que significa este vizinho? Caso, né, o seu cliente ele entre em contato com você e fala assim: "Olha, na assistência técnica, quando for agendar, dia tal, eu não vou estar presente, mas a chave vai estar com o meu vizinho, ou meu vizinho consegue, né, atender para mim", eu posso selecionar essa flag vizinho, e você recolhe aí o nome do vizinho, coloca qual unidade e um telefone de contato. Aí o seu técnico irá receber essa informação via e-mail, como ocorre no V1, tá? Receber essa informação que no dia tal, do cliente tal, ele tem que chamar o vizinho tal, da unidade tal, ou ligar para este vizinho, para que assim a manutenção, né, ou a vistoria aí da assistência técnica seja concluída e feita, ok? Vindo aqui em produtos, a gente vai ter a mesma serventia lá no atendimento ao cliente, que a gente vai conseguir visualizar todos os produtos que este, cliente de você que este cliente que abriu o caso tem. Atenção que o produto que tiver essa estrelinha,
o sistema está te dizendo que o produto que contém uma estrela é o produto que está em atendimento. Ou seja, se eu aqui tiver mais de uma, né, unidade aqui, eu consigo, vou visualizar as 3, e a unidade que tiver com a estrelinha, ele está me sinalizando que é a unidade a qual tem um caso aberto, que é o caso a qual a gente está visualizando, ok? Se a gente vir aqui em documentos, a gente vai conseguir enxergar algumas informações aqui. O primeiro de tudo é o documento do caso. Então aqui você já vai conseguir enxergar os documentos do caso, seja quando, né, já está um pouco mais lá à frente, o seu técnico, né, ele ele abriu, né, a assistência técnica lá, mandou uma foto através do aplicativo do Bucksend ou anexou algo, né, através do aplicativo. Aqui em documentos do caso você vai conseguir visualizar a foto, né, ou, né, se ele enviar algum documento, você também vai conseguir visualizar tudo aqui em documentos do caso. E se caso você quiser agregar, né, alguma informação neste documento do caso, basta você clicar sobre esse tiquinho aqui, que ele irá também abrir aqui sua área de arquivos para que você possa selecionar o arquivo de desejo. Nós vamos ter que à direita documentos do caso, documentos do cliente, tá? Este documento do cliente aqui são documentos, né, que já estão do cliente, ou seja, CPF, CNPJ, certidão de nascimento, holerite. Então aqui você consegue excluir ou editar, né, o nome do do documento. Você clicando sobre esse olhinho, você consegue visualizar este documento. E você clicando sobre essa nuvenzinha, você baixa o documento, ok? Aqui, por ser um campo destinado a documentos do cliente já reservado, você não vai conseguir adicionar o documento do cliente, tá? Somente documento do caso. E caso for um documento do UAU, ok? Ou seja, para aqueles clientes que têm RP UAU aí, a gente vai conseguir visualizar os documentos do UAU, ou seja, documentos que estão lá no UAU, a gente consegue visualizar este documento e baixar ele, ok? Vindo aqui em assistência técnica, aqui é uma novidade, né, que é que você vai conseguir criar uma assistência técnica dentro de um caso de assistência técnica. Lembra que lá no comecinho eu falei que eu ia pular o ocorrência, que alguns casos, né, tinham essa ocorrência registrada e outros não? É exatamente por causa desta tela. Todo caso que tiver uma ocorrência registrada, o campo de ocorrência preenchido, é porque ele foi aberto via um caso, tá? Eu vou chamar a atenção aqui de vocês para uma questão que sempre vai vir "ocor" e um número. Que número é esse? Ele está te dizendo que esta ocorrência, ela veio do caso X. Então, se a gente for olhar aqui, 27831 é exatamente o protocolo a qual nós estamos. Aqui, ó, 27831. Então, todo atendimento que for aberto dentro de um outro caso, ele virá com o número de ocorrência, tá? O número do protocolo, ele irá mudar, mas o número de ocorrência, ele continuará o mesmo, ok? Ou seja, então o número de ocorrências, se eu abrir uma assistência técnica, criar uma assistência técnica aqui, colocando qual é o caso, né? O que que é o caso? Selecionando a minha categoria de atendimento e o canal de atendimento e apertar criar assistência técnica, o caso ele será criado, o campo de ocorrência, né, será preenchido com ocorre e o número do caso a qual eu criei essa assistência técnica, ou seja, eu tenho que criar dentro do caso, de um caso para poder aparecer, e aí um outro protocolo, e aí a descrição, ok? Nós vamos ter aqui o campo de apontamento de horas, que é para você poder cadastrar as horas de fato que a vistoria ocorreu, né. Nós sabemos aí que a gente tem, né, várias empresas que trabalham com vários tipos de horas separado, tem gente que faz vistoria de meia disponibiliza horário de meia em meia hora, de uma em uma hora, né, isso vai, mas possa ser que este atendimento em específico, ele não ocorreu em uma hora, em 15 minutos, em 20 minutos, e aí por causa do agendamento que a gente vai ver daqui a pouco, a gente consegue, né, definir um horário, né, um tempo de espaço. Então, se eu coloco de uma em uma hora, eu seleciono aqui, né, crio um agendamento falando que o Leonardo ele vai receber o técnico Alisson às 4 horas, automaticamente o sistema entende que o técnico Alisson vai das 4 às 5, né, de acordo com, né, o registro, o cadastro de horas que a gente vai ver daqui a pouco, ok? Então, se caso eu quiser registrar de fato o apontamento de horas, ou seja, quantas horas, né, eh,
esta assistência técnica, ela perdurou, quantas horas essa assistência técnica durou, eu clico aqui em registrar apontamento de horas, ele vai me perguntar a hora inicial, né, você vai selecionar quem foi que fez, e vai se quiser colocar, né, uma observação, você coloca uma observação. Então aqui ele vai te trazer o assunto, a data, foi, né, quem foi que fez, o tipo de agendamento, o status, né, nesse agendamento, a duração real e a descrição, ok? Aqui, né, abaixo a gente vai ter as ações das etapas, que vão ser por onde a gente vai conseguir avançar o caso, ou retroceder o caso, ou finalizar o caso, né? Isso aí vai depender da ação a qual vocês estipularam. Diferentemente também lá do atendimento ao cliente, que a gente também consegue, né, falar essa ação da etapa, o botão avançar ele vai para tal etapa, ele vai para outra etapa, né? No atendimento ao cliente a gente consegue fazer, né, esta questão, que é diferente da assistência técnica, que só avança. Aqui a gente não vai conseguir padronizar, tá, na assistência técnica da V2 continua igual a V1, vocês não vão conseguir também padronizar ou, na verdade, não padronizar, perdão, editar e personalizar o nome do botão ou para onde que esse botão vai, ok? Vindo aqui em formulários, essa parte de formulários aqui, ela vai te mostrar todo o formulário enviado, tá, em pesquisa, todo o formulário enviado para este cliente, independente do módulo, tá bom, pessoal? Aqui é um campo separado de formulário, onde ele vai te mostrar, tá, todos os formulários enviados, independente se foi respondido ou não, tá? Então, para você poder visualizar este formulário, você clica aqui sobre visualizar, e aqui ele vai te trazer algumas informações deste formulário. E se tiver respondido, obviamente, ele vai trazer já com os dados respondidos, mas se não tiver respondido, ele vai te trazer em branco. Por último aqui, os dados financeiros, né, que tem a mesma serventia lá em gestão de cliente, daquela telinha de dados financeiros, aqui a gente vai conseguir visualizar também as parcelas que esse cliente tem aqui para pagar a você. Se eu vir à direita, as parcelas que a gente já recebeu deste cliente, e se eu continuar à direita, que é a última, as parcelas Serasas, ou seja, as parcelas que estão incluídas já dentro do Serasa. Então, a nossa tela de atendimento aqui, ela foi quase finalizada, que eu quase esqueci aqui embaixo, tá? Lá dentro da V1, né, para aqueles clientes que não utilizam, né, o aplicativo Boxend, prefere fazer, né, o atendimento da assistência técnica, perdão, manual, ou seja, a gente sabe que se a gente clicar sobre relatório de controle, né, de reparo, ele vai nos trazer, né, lá na V1, um PDF lá, qual eu consigo estar preenchendo. Aqui, eu clico sobre este botãozinho aqui roxo, que ele irá me trazer o mesmo, tá? É o mesmo PDF lá da V1, para que você possa estar lá, né, entregando o seu término, caso você não utilize o aplicativo Boxend aí, para você estar preenchendo aí de forma manual e depois subindo para dentro do histórico, ou como desejar realizar, ok? Só uma coisinha, só vou pegar um atendimento que eu não marquei como atendimento recorrente, para vocês poderem aprender como que marca um atendimento recorrente, tá? Aqui, ao lado desse relatório de reparo, tem essa opção de você poder marcar um atendimento recorrente. Então, se toda vez aquele cliente seu, ele abre, né, uma assistência técnica de elétrica para poder falar que a tomada não está funcionando, e aí você já conseguiu identificar isso, você pode colocar aqui, ó, atendimento recorrente, o tipo da recorrência, isso aqui é cadastrado, tá? Então aqui ele vai te listar vários, a gente consegue cadastrar, onde eu vou estar mostrando ali para vocês daqui a pouco. Aqui a gente vai conseguir cadastrar, então você coloca, por exemplo, a situação recorrente, marca aqui como recorrente, e ele te dará a visualização ao campo do lado. Ou seja, vai ficar disponível aqui o atendimento, que o atendimento é recorrente. Que o atendimento é recorrente, situação recorrente para este caso. Então, toda vez que alguém fizer, né, uma, consulta futura, ou se você, né, for um gestor e precisar, né, consultar os casos, você vai ter essa informação que este atendimento, ele é sempre recorrente, ou seja, o Luiz aqui no caso, ele sempre está, né, com essa situação recorrente aqui da elétrica, então sempre ele está abrindo este atendimento, seja para você poder fazer controle, ou, né, ou seja para aí você ter de informação. Então, a nossa aba aqui de atendimentos, a gente finalizou.
A gente vai estar passando aqui para agora para gestão de cadastro. O SLA pediram aqui, tá, pessoal, para poder reforçar o SLA. O SLA, ele vai ser o tempo de dias que está demorando para a sua categoria de atendimento vencer, ok? Ou seja, a gente tem uma categoria aqui de atendimento, abertura pelo site, por exemplo. Você configura esse SLA dentro do CAPS, tá? Vou estar mostrando ali para vocês daqui a pouco. Se a gente finalizar essa assistência técnica, ele fica em outro lugar para você poder colocar. Então vocês vão ver aqui que essa bolinha ela vai mudando de cor. Ou seja, ela vai ficando verde, amarela e vermelha, né. Então se você passar o mouse aqui em cima, você vai ter algumas informações, como por exemplo, quando a bolinha estiver verde, ele está me informando que, de acordo com o SLA que eu coloquei, falta 8 dias para vencer. Então a gente sabe que este atendimento aqui, ele está num prazo legal. Se ele tiver amarelo, é que está faltando 0 dias, né, em atraso, ou seja, ele não está em atraso, ou seja, hoje é o último dia sim para o SLA poder ficar verdinho. E o último aqui vermelho, ele vai te mostrar quantos dias em atraso está o SLA. Então, o SLA é para você poder fazer o acompanhamento da sua categoria de atendimento com este caso. Já tem muito tempo que ele está aberto, né? Ou não tem muito tempo, realmente você conseguiu finalizar, né? Isso aqui também ele vai perdurar para os casos finalizados. Essa bolinha aqui, a cor dela, então você vai conseguir saber se esse SLA foi cumprido, se o SLA não foi cumprido, entendeu? Então, o SLA é para esta questão. Gestão de cadastros, tá? Gestão de cadastros aqui a gente vai ter a disponibilidade de agendamento. Ou seja, a gente sabe lá que dentro da assistência técnica, a gente consegue, né, eh, disponibilizar, né, marcar horários para os técnicos poderem, né, comparecer ali à assistência técnica. Aqui na V2 eu venho em gestão de cadastro, disponibilidade de agendamento, ele me trará uma tela, onde eu vou selecionar o usuário, colocar a data aqui, por exemplo, 2/8/2023, selecionar o empreendimento, ok? E aqui ele vai me mostrar os horários disponíveis. Ou seja, por exemplo, o Alan Cruz aqui no dia 2 de agosto, para o produto Nova BH, ele vai ter horário disponível 6 horas, 9 e meio-dia, por exemplo. Então eu venho aqui, aperto em disponibilizar horário, e para o empreendimento X, novo produto BH, ou seja, toda vez que algum cliente abrir uma assistência técnica para mim e eu ter que marcar no dia 2 de agosto, quem for do empreendimento novo produto BH e eu quiser selecionar o usuário Alan, vou ter apenas esses 3 dias de horários disponíveis. Isso aqui, tá? Este horário aqui, ele está seguindo a nossa base de cadastro, tá? A gente vai disponibilizar na V1 para alguns clientes que já fazem, né, o agendamento próprio dentro da vistoria, a gente já vai disponibilizar na V2 também este campo de cadastro manual, para vocês poderem também cadastrar os horários. E ele vai servir independente de vistoria ou de assistência técnica, tá? Não vai ser mais trancado como na V1, né? Na V1, quando você queria trocar, né, a minutagem aí, você não tinha essa liberdade de poder trocar, né? Ah, eu só quero agora de meia em meia hora, eu só quero de 15 em 15 minutos, eu quero de 10 em 10 minutos. Vocês tinham que abrir um chamado e a gente trocava aqui via execução de rotina. Agora na V2 ela ainda está sendo implementada, tá? Essa tela ainda não está pronta, por isso que aqui eu não vou montar aqui no na assistência técnica. Ela vai te dar a possibilidade de você poder cadastrar os horários, ou seja, se hoje você trabalha numa assistência técnica de meia em meia hora, mas amanhã você quer mudar todos os horários, quer cadastrar de 15 em 15 minutos, ao invés de você ficar abrindo atendimento aqui para a CAPS de troca por gentileza, horário, tal, 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 que é de meia hora para 15, 15 minutos, vamos ter uma tela separada na V2 para que você possa, né, ter este controle, né, de quanto tempo você quer colocar aí de espaço, de disponibilidade de agendamento. Isso vai ser tanto para assistência técnica ou tanto para o vistoria, ok? E por último aqui, para a gente poder finalizar esse módulo de assistência técnica e eu mostrar só algumas coisas de cadastro ali, no módulo geral, a gente vai ter o relatório de BI, tá? O relatório de BI aqui do assistência técnica, ele se mantém o mesmo relatório do V1. Então, aqueles relatórios, tá? Aqueles dashboards que
estão todos na V1, tá, que não seja BI, foram todos colocados aqui dentro do BI. A gente não vai ter, tá, dentro de assistência técnica, até o prezado momento, outros relatórios a não ser BI, ok? Somente BI, que a gente vai ter aqui. Lá na V1 tinha outros relatórios, outros dashboards, né, que mostravam tabelas, que mostravam outros tipos. Na V2 a gente vai ter, para o módulo de assistência técnica, somente relatório BI, ok? Então aqui nós vamos ter 3 tipos, né, de relatórios BIs, sendo assistência técnica geral, dashboard geral. Se eu for aqui para o lado, para o 2, ele vai me mostrar, né, o dashboard de custo, né, que eu tive com as assistências. E aqui, o dashboard de pesquisa, né, segundo as pesquisas que forem enviando, aqui quantas perguntas por resposta. Aqui está tudo em branco, porque como é a base de demonstração, a gente não faz envio de pesquisa, né, para os clientes poderem responder mesmo, ok? Para a gente poder já iniciar a nossa, né, bate-papo aqui, gestão de cadastros, tá? Cadastro de tipos. Se vocês vierem em tipo recorrência, aqui, vocês vão conseguir cadastrar os tipos de recorrência. Ou seja, aquele botãozinho que eu mostrei lá no final, lá da assistência técnica, para você poder, né, identificar, colocar aquele chamado recorrente, vocês conseguem cadastrar. Então, vocês vêm em gestão de cadastros, tipo de recorrência, que é o terceiro aqui, clica sobre o botãozinho novo, escreve o tipo de recorrência, esse campo é livre, tá? Então, vocês que podem decidir, e aperta aqui sobre cadastrar. E aí ele vai cadastrar para vocês os tipos, ok? Aproveitando aqui também gestão de cadastros, a gente vai ter aqui, ó, um pouco abaixo, o antepenúltimo, o tipo de atividades, tá? Isso aqui vai servir para todos os módulos, mas para você que não viu de atendimento ao cliente, nós temos aqui o de assistência técnica que a gente viu também, você vai conseguir cadastrar. Então a gente viu que esses iconzinhos apareceu lá, então esses iconzinhos aqui, você consegue cadastrar e escolher o icon de sua preferência e como você quer que chama ele, e qual é o tipo da atividade, ok? Então basta você colocar só o tipo da atividade, selecionar aqui o iconzinho a qual você quer e cadastrar. Então lá naquela parte de tipo de atividades, ele irá aparecer, ok? E para você poder definir o SLA, tá? Para quem aí perguntou, gestão de cadastros, etapas e categorias, tá? Então, em categoria aqui de atendimento, você vai conseguir, né, visualizar aqui, ó, as categorias que tem cadastradas, você edita, aqui vai vir um nome, né, categoria pai, aqui, ó, SLA. Então, você coloca o nome e aqui você vai conseguir configurar o SLA. Então, aquela bolinha, ela vai fazer a contagem do SLA de acordo com o que você colocar aqui no campo, ok? Então, o nosso módulo de assistência técnica, a demonstração do nosso módulo de assistência técnica, ela está encerrada. Eh, Agora a gente vai passar, né, reservar aí 10 minutos, ou seja, a gente começou 4h28, a gente vai até 4, né, e 38 aí, para poder sanar as dúvidas de vocês sobre a migração ou as dúvidas que surgiu aí durante a demonstração do módulo de atendimento técnico, de assistência técnica, tá? Eu peço por gentileza para não trazerem aqui dúvidas de outros módulos, tá? A gente está tendo demonstrações aí dos módulos, né? Aproveitar aqui antes da gente já começar, já aviso para vocês que semana que vem a gente tem mais uma demonstração no mesmo horário, dia 26, às 3 horas, do módulo de cobrança. Então, você que tem um módulo de cobrança aí, tá? Dia 26, tá? De julho, às 3 horas, marca aí na sua agenda, a gente vai estar fazendo os invites, enviando aí, né, o template, como a gente tem feito, né, do atendimento ao cliente, do assistência técnica. Vamos estar mandando também o template de aviso para você que tem um módulo de cobrança ou não tem um módulo de cobrança e quer entender como funciona o módulo de cobrança. Aqui, dia 26 às 3 horas, a gente vai ter um outro especialista, tá, do módulo de cobrança, que vai estar aqui apresentando o módulo de cobrança. Então, hoje, a gente vai conseguir responder para vocês dúvidas que surgiram sobre o assistência técnica ou sobre a migração, ok? E você que tem algum interesse de fazer um treinamento com a sua equipe, ok? A gente tem aí preparado uma equipe especialista, terceirizada, para poder realizar, tá, este treinamento. Então, você basta enviar um e-mail para o atendimento@caps.com.br, ok?
solicitando o orçamento para o treinamento, né, o treinamento é individual para a sua equipe, que aí a empresa responsável, né, gerente de projeto responsável, vai estar entrando em contato com você. Eu só peço que você, ao enviar e-mail, tá bom, já coloque um telefone para contato, ou se não for você mesmo que for fazer essa negociação, coloque o nome, o e-mail e o telefone de contato com quem a gente possa fazer o orçamento, ok? Então você que quer falar, por gentileza, já vamos aí levantar as mãozinhas que vai surgir aqui uma fila para a gente, e aí eu vou liberando, né, os microfones de acordo com as dúvidas, ok? Vamos lá. Ah, e um último aviso aqui antes de eu poder liberar. Tem algumas pessoas que não estão com o nome da empresa. Então, quando eu liberar o microfone, por gentileza, só fala de qual empresa que você é, ok? Fernanda, só desbloquear seu microfone e você está com o poder da fala. Eu acho que a Fernanda caiu. Pesquisei ela aqui, ela não está aparecendo. Fernanda, se você voltar, só você levantar a mãozinha de novo que eu te dou o poder da fala, tá? Vou tá liberando aqui para o próximo. Prontinho, Estela, pode falar. Estela? Vamos lá. Veja agora se liberou, Estela, por gentileza. É, o seu microfone tá desbloqueado. Só tenta clicar, não tá branco ou tá cinza? Impossibilitado? Um momentinho, você mandou uma. Ah, você tá com o telefone, né. Tenta atualizar o seu chat. Você vai cair, mas quando você voltar, seu microfone vai estar ativo. Enquanto isso, eu vou passar para o outro aqui, e aí quando liberar, ele fala. Anderson, vê se você consegue. Espera aí, enquanto a gente vai resolvendo o problema, vocês puderem deixar a pergunta no chat, porque eu acho que o Teams está com problema. Porque para mim aqui tá parecendo que o microfone de vocês estão desbloqueados. Você consegue deixar a sua pergunta no chat? Estela, Alessandra ou quem está com a mão levantada?
Vamos lá, deixa eu ver se você tá com problema, que eu vou permitir todos os microfones. Aí, vamos ver aqui agora. Veja se liberou agora para vocês que estão querendo. Quem tá Ah, querendo agora liberou. liberou? Liberou, tudo bem, o Alisson? Tudo bem, e você? Tudo certo. Vamos lá. Eu tenho Uhum. 3 dúvidas. Onde a gente cadastra cliente terceiro? Naquela abinha ali onde a gente não precisa vincular a chave RP, né? Sem vincular anual. Cadastro de cliente terceiro, a gente vai fazer dentro do módulo geral, ao do lado de gerar comunicado, onde vai ter cadastrar cliente. Tá. Tô no Aí você geral. aperta geral, cadastrar cliente, aí vai vir um monte de campo, assim, ó, enormes para você poder preencher. Lá vai ser o campo agora no V2 de você cadastrar um cliente terceiro. Tá bom. Além É, do módulo do portal, tá? como? Além de você conseguir cadastrar dentro do portal do administrador também, o cliente terceiro, por lá você também vai conseguir cadastrar. Tá. Eu não vi no módulo de assistência técnica aquele campinho para triagem de e-mail. Então, realmente o campinho para triagem de e-mail, ele tá sendo feito também. Realmente eles esqueceram, a gente vai liberar, tá? Ah, tá, mas ele vai vir também, né? Quando eu for, Vai quando a sim, gente vai virar a ficar chavinha. da mesma forma. Tá, legal. E outra coisa, sobre a agenda, eu vi ali no disponibilidade de agendamento, mas ali eu vi mais a parte de configuração da agenda, seria tipo isso, né? Agora eu queria saber, por exemplo, onde eu consulto os horários disponíveis. E aí você mostrou ali também, por exemplo, você vinculou um técnico, um dia, um horário, tudo certinho. Uma vez Uhum. que a gente agendar um cliente nesse horário, ele já vai bloquear o horário, ele vai continuar Sim, disponível? Como é que continua. vai funcionar? Onde a A gente consegue visualiza consultar? a visualização, tá, dentro da V2, você vai conseguir visualizar aqueles horários que estão disponíveis à medida que você, né, de acordo com o técnico que você vai selecionando, né, ou algo assim do tipo, você vai conseguindo ver os horários que estão disponíveis. Então, por exemplo, igual eu liberei 3 lá para o Alan. Quando eu fosse dentro de um caso em agendar, né, clicar lá, agendar uma vistoria, por exemplo, eu selecionasse o Alan, ele ia me mostrar aqueles 3 horários disponíveis. Por exemplo, o de 6 horas, por exemplo, já foi, então ele ia me mostrar só 8h30 e 10h30. O de 10h30 foi, então só de 8h30, de acordo com o dia, tá? Você conseguiu Tá, entender que você vai conseguir não visualizar consegui quando você for agendar? agendar. Tá, mas a Ok? visão que a gente tem hoje de agenda, quando a gente clica em eh, agenda vistorias, Uhum. aonde é que eu consigo visualizar? Para eu ver por dia tudo que está agendado, qual é o empreendimento, porque naquela agenda de vistoria eu consigo filtrar tanto pelo técnico quanto pelo empreendimento, e lá a Uhum. gente vê o que tem agendado tanto para execução quanto vistoria inicial. Então, para você poder visualizar os atendimentos já feitos, não sei se vocês estão conseguindo ver minha tela, você está conseguindo ver minha Não, não, tela? não feitos, na verdade, os que estão agendados por fazer. Vamos supor, eu estou consultando aqui, eu preciso agendar uma visita técnica para amanhã. Então, eu preciso abrir a agenda e consultar no dia de amanhã do empreendimento X, né, quais os horários já foram agendados, ou para o próprio técnico, né, para ele poder Entendi. acessar e visualizar o que tem, por exemplo, para ele, como que está a agenda do dia seguinte. Se eu não me engane, é uma funçãozinha que tem quando você vai agendar, esse agendamento tem tipo verificar a agenda, que aí você consegue ver isso na V1, tá? Na V1 você Na aplica em V1, não, verificar a agenda. Na V1 o caminho é agenda, Uhum, vistorias. uhum. Agenda vistoria, né? Isso, na Porque V1 é agenda, vistoria. tá, se eu vim aqui na geral agenda, tá? Eu consigo fazer, ele vai me dar geral, né? Aham. E aí Ele onde a vai me gente dar o filtra? agendamento geral. Isso, eu venho aqui, filtro por empreendimento, usuário ou Tá, mas módulo, né, que eu quiser. então tá no geral, não tá no módulo de assistência, é isso? Isso, tá dentro do geral. A agenda, perdão, é uma coisa até que você me lembrou. A agenda na V2, ela foi toda colocada no módulo geral, tá? Então aqui você vai conseguir visualizar todos os agendamentos dependente do módulo.
ok? E caso você queira de um módulo específico, você faz um filtro, Entendi, entendeu? entendi. Tá certo então, eram só essas. Olha, então obrigada, viu. Nada, agradeço. Momentinho aqui, deixa eu só pegar o próximo. Anderson, Boa tarde, estão me ouvindo? boa tarde, tudo bem? Bem, sou bem. Aproveitando. Anderson, você consegue falar um pouquinho mais alto? Seu microfone está muito baixo. Melhorou? Agora sim. Aproveitando, falando da agenda, no Uhum, V1, cada agendamento tem uma bolinha que indica uma etapa do agendamento. Seria inicial, execução da manutenção, pesquisa de satisfação. Nesse do V2, vai ficar todas as bolinhas azuis ou eu vou ter que filtrar lá no caso para saber que etapa que tá? Então, no V2 vai ficar, tá, todas as bolinhas em azuis. A gente não vai conseguir, ver as bolinhas coloridas não, tá. Mas é algo que eu vou estar anotando aqui, porque tinha na V1 e eu acho que isso ajuda bastante, né, vocês que mexem Isso, com essa questão. Na V2 está projetado somente da cor azul, tá bom. tá. Outra pergunta. Uhum, Quando eu vou criar uma assistência técnica por um chamado, preciso abrir mais uma ocorrência. uhum. Essas ocorrências eu vou tratar dessa mesma solicitação? Não, você vai ser aberto um novo caso, tá? Como se você abrisse um novo caso. Aquela tela lá de criar assistência é somente para você poder, né, caso você está dentro de um caso, para você não ter que ir em gestão de clientes, ir lá abrir um novo caso, ali é um atalhozinho a qual você consegue abrir uma outra assistência técnica, um outro caso, dentro deste mesmo caso. E aquela tela ela só vai te mostrar que aquela assistência técnica ou aquela ocorrência, ela veio mediante este caso a qual você abriu, entendeu? Mas aí você vai tratar, vamos supor, elétrica, e aí você tem uma distinção que é elétrica tomada, ou por exemplo, o ar-condicionado dela também tá falhando. Então você vai abrir uma outra assistência técnica para isso, então vai ser um outro caso que você vai abrir por lá onde eu mostrei, e você vai tratar em outra solicitação em uma outra aba, tá? Entendi. Você não vai conseguir tratar os 2 ao mesmo tempo no mesmo caso, tá? Tá bom. A última pergunta. Claro. Na V1, na parte da pesquisa de satisfação, a gente enviava automaticamente a pesquisa por e-mail e a gente só fazia a validação do serviço. Na V2, a gente vai ter que pegar a validação do serviço e a pesquisa antes de finalizar o chamado, ou essa pesquisa já vai direto para o e-mail? E continuando da mesma forma da V1, você chega na etapa de pesquisa de satisfação, a pesquisa vai ser enviada automaticamente, tá? Tá bom. Tá bom? Obrigado. Pessoal, por nada, antes de eu passar para o próximo, só quero dar um aviso sobre essas questões, tá? Que eu estou falando assim, que eu vou anotar, que tem na V1 e na V2 a gente está julgando aqui importante. A gente vai ter, tá, saídas de sprints a cada de 15 em 15 dias. Então, uma já iniciou, então eu não consigo colocar aqui agora, né, para sair nessas sprints. Mas a gente está anotando, tá? Então, essas coisas que vocês forem percebendo, não só aqui na reunião, tá? Mas ao longo que vocês forem usando, vocês podem estar chamando o CAPS, tanto lá no WhatsApp, ou lá, né, abrindo um chamado pelo portal, ou pelo e-mail, vou estar pedindo até a Ariana para deixar no chat o número do WhatsApp do suporte, para vocês poderem ir reportando para a gente, tá, essas questões. Mas eu só vou salientar aqui, precisa vir, né, tipo, isso tem no V1 e não tem no V2, e você apresentar uma justificativa, tá. Não é somente envios de imagem, a gente precisa de uma justificativa para a gente poder entender, sentar e entender como que isso vai, eh, mexer dentro da empresa de vocês, ok? Prontinho, Tiago Amorim. Boa tarde a Boa todos. boa Eu sou tarde. da Engelux, Departamento de Assistência Técnica. Eu tenho duas perguntas. A primeira é, no V1, quando a gente tinha a etapa para inserir as horas trabalhadas, ele não permitia avançar sem colocar as horas. Ou seja, Uhum. forçando o técnico realmente a incluir realmente o horário trabalhado, que para a gente era uma coisa muito importante. No V2 vai ser da mesma forma? No V2, isso vai ser
como eu posso dizer, vai de empresa por empresa. Vai se criar, tá, ainda também não tem, mas aí vocês que vão selecionar, isso vai de empresa para empresa, a gente não vai fazer isso para todo mundo, vai ter um campo lá em gestão geral, configurações gerais lá de assistência técnica, aonde vocês que vão bloquear essa questão, se é obrigatório ter um apontamento de horas ou não, tá. Tá, vai ter ou já tem essa opção? Vai ter, tá. Já tá na sprint, inclusive, é sobre essa questão, tá, do travamento do apontamento de horas. Tá bom. Uma outra dúvida era a seguinte, no V1 também, a gente tinha, alguns conflitos com relação à cor, da etapa. Por exemplo, o saque, hã hã, ao contatar o cliente contatar o saque para fazer um atendimento, uma abertura de chamado, dependendo do prazo de atendimento desse agendamento inicial, já a bolinha do SLA já ficava vermelha. Uhum, Sendo que, o atendimento, por exemplo, é uma etapa do SLA, ele é um SLO, né. Então isso. eu gostaria de entender se no V2 isso permanece igual ou se vocês vão avaliar essa situação para realmente ter esse critério, de contabilizar apenas a partir da data que tiver de fato uma atuação da equipe. Então você está falando da questão do SLO, né, porque já está entrando ele vermelho, é isso? Tem É, o que fica vermelho é o SLA. Então uhum, se o SLA é a somatória de todos os SLOs, uhum, não faz sentido, já no primeira etapa já está vermelho, já está vencido, né. sim. Se, isso tá dentro da V1, tá tendo diferença, pelo menos no modo de atendimento ao cliente, a gente tem 2 colunas, de SLA e de SLO, aonde os cadastros são feitos diferentes. Até o momento a gente não teve relato que as cores estão mudando e que tá errado, tá. Ao longo do tempo, se vocês forem percebendo, vocês podem abrir um chamado sobre essa questão, mas hoje na V1, as bolinhas estão seguindo a cor de acordo com as horas que vocês colocam. Tá bom, já entendi. Se tiver algum problema, então a gente abre o chamado. Exatamente, mas até agora no momento nenhuma empresa identificou. Tá bom. Por hora, a minha dúvida era essa. Obrigado. Por nada. Pois não, Valquíria? Oi, tá me ouvindo? Sim, estou te ouvindo. Boa tarde, é o Alisson. Boa tarde. A minha dúvida, eu até mandei uns prints aí no chat, é que no V1, a gente quando recebe o chamado do cliente pelo aplicativo ou pelo site, a gente consegue fazer a alteração da categoria, que é onde a gente dimensiona se é hidráulica, elétrica, e no V2 a gente não viu essa opção. Isso tem como inserir? Sim, você falando sobre a questão de você poder trocar a categoria, né. No V2 Isso. realmente aquela parte de editar o chamado na assistência técnica não está aparecendo. É algo que eu até ia falar com o pessoal, porque eu não sei se foram porque eles barraram isso por algum motivo, ou se de fato eles não se atentaram em colocar essa questão. Inclusive, amanhã eu já tenho até reunião com eles e eu ia já levantar esse ponto. Mas é aquele botão de editar que tem no atendimento ao cliente, que você não consegue só editar só a categoria, mas o produto, essas coisas, né. Entendi. Uma dúvida que a Fernanda, tá? Uhum. Só para economizar o tempo de uma vez, ela quer saber a parte onde insere as garantias de cada item. As garantias cada item dela vai inserir dentro da categoria de atendimento, tá, continua, tipo, normal. A gente vai lá, gestão de cadastro, categoria de atendimento, seleciona a categoria aí, por exemplo, tá elétrica, tomada, por exemplo, coloca o Sim, garantia lá, 12 meses, 1 mês, 30, conforme entendi. o que dentro da categoria. Não, então tá ótimo então. Obrigada, viu? Por nada. Viviane, Oi, boa tarde. Eu boa sou tarde. da construtora Venx. Eu estou verificando aqui, eu queria saber se tem como a gente puxar do atendimento aberto só pelo site? Só, por exemplo, eles fizeram lá entrada pelo site. Eu tenho como puxar só eles? Porque quando eu puxo, que é fila, vem tudo. Não tá Você fala vindo só os do site. Mas aí você tem uma categoria de atendimento destinada que fica visível que é do site? Ah, não, não tem, mas é porque no meu eu até coloquei aí, não tá aparecendo, sabe? No geral, não tá aparecendo essas janelinhas de baixo para mim. Só Uhum. aparece 2. Eu acho que nesse caso tem que abrir um chamado, né?
Nesse caso, só manda um e-mail para o atendimento, porque isso está aparecendo que é vínculo de tela, tá? Aí a Aham. gente vai precisar verificar com mais cuidado essa questão do porquê. Realmente eu vi aqui, isso eu não sei se era você que Era estava eu falando mesmo que, mandando as telas, isso, é. isso aqui tem, isso aqui não Isso, tem, né? eu não consegui ver, não consegui copiar, porque na minha tela não tem, não estava vendo. Ah, não, tranquilo. Então você só manda só um e-mail ou abre pelo portal ou chama a gente lá no WhatsApp, que aí a gente vai fazer essas liberações, que eu tenho quase certeza que é a liberação de tela. Ah, tá ok então. Então tá bom. Obrigada, viu? Nada. Momento. Clara, Oi, boa tarde. boa tarde. No V1, da parte relatórios, a gente consegue estar tirando no Excel, compromisso de assistência técnica, o relatório de compromissos dos técnicos. No V2, há essa possibilidade O relatório de compromisso? de assistência técnica? Ah, sei. Sim, na verdade no V2 essa tela também está para ser feita, que é quando tá tá no término, né, que ele te assina um Uhum. termo de compromisso, que você essa tela está sendo feita porque o PDF ele vai mudar, tá, o nome, tudo bonitinho, o Sim, formato vai mudar, não vai seguir o V1, tá. Então tá por isso que certo. ainda não saiu. Então tá bom, então. Obrigada. Por nada. Tiago? É, desculpa aí, novamente a pergunta. Eu queria aproveitar a Tranquilo. oportunidade que uma colega levantou uma observação que eu não havia percebido. Realmente, a questão da alteração da categoria, que você disse que talvez vai citar para conversar amanhã sobre o assunto, porque uma vez que o saque recebeu um chamado e pré-classificou a categoria, quando o técnico vai presencialmente, não necessariamente é a mesma categoria que realmente, às vezes o cliente falou uma coisa e na hora é outra. Então é importante realmente ter essa liberdade da gente substituir Uhum. e trocar a categoria para fazer sentido da real situação na prática, sabe? Isso é importante, tá bom? Hum. Era só isso aí. Obrigado. Não, tranquilo então, tá? Eu já pedi a Ariana aqui para anotar essa questão para a gente poder conversar com a equipe técnica amanhã. Ok. Ana Paula? Paula? Tá. Acho que a Ana Paula levantou a mão sem querer, Ana Paula, ou você quer falar? É só desabilitar o microfone. Então, pessoal, a gente vai finalizando por aqui, tá? Então, qualquer dúvida ao longo é normal, tá? As dúvidas aparecerem. Ao longo que vocês forem utilizando os módulos, se caso ainda não aconteceu uma demonstração do módulo ao qual você está esperando, mas todos os módulos, um momentinho que eu só vou bloquear os microfones, mas não me ouviu. Um momentinho. Ana Paula, a gente não está conseguindo te ouvir. Tá me ouvindo? Boa tarde. Agora sim, boa Agora tarde. foi. Agora foi. Eu acho que você acabou falando no começo, eu não prestei atenção direito. Uhum, No V1, quando a gente entra no chamado do cliente, tem aí a opção para a gente emitir relatório de controle de manutenção, que é o que a gente entrega para o cliente, tanto na vistoria quanto no reparo. Que o cliente uhum. tem a relação do que a gente fez, e aí ele assina no final, tipo, dando ok que foi feito. No V2 tem esse campo? Tem sim. No V2, esse campo ele tá lá no final, vou estar te mostrando, minha tela tá compartilhando ainda, né. Tá. Ele vai ter lá no final, vai ser esse relatório aqui, ó, tá. Ele vai ficar do lado de atendimento recorrente, que vai ser o relatório de controle. Deixa aqui, ó. Aqui, ó, relatório de controle de de Ah, de e de dentro do. reparo, Tá, entendi. entendeu. Aqui, eu não tem por causa que a gente não terminou de criar, mas quando vocês baixarem vai ser o mesmo Uhum. da V1. Por enquanto vai ser o mesmo da V1, mas a gente vai trocar também, Tá, mas aí a tá. gente já vai poder usar agora, não, ainda não, Já, só mais pra frente ainda. já pode sim. No caso, o assistência técnica não tá liberada pra gente ainda, quando tiver liberado ele já vai estar disponível. Isso, exato. Ah, entendi. Tudo bem Ok? então, obrigada. Por nada.
Agora, perdão. Larissa, você estava falando com a Larissa, que ela falou que gostaria de ver sobre o aplicativo. O aplicativo, ele é uma parte do assistência técnica, tá? Então, chama a gente só lá no WhatsApp ou manda um e-mail lá pro atendimento para a gente poder tá marcando uma reunião, se for de desejo de você, para a gente poder estar apresentando o aplicativo, ok? Porque aqui precisa terminar 5 horas e aí já vai terminar daqui 4 minutos, tá? Então é isso, pessoal. Muito obrigado, tá? Pela presença de vocês. Né, reforço aqui o convite para vocês. Dia 26, 3 horas, nós vamos ter a demonstração também do módulo de cobrança. Qualquer dúvida que for surgindo ao longo, né, aí do caminhar de vocês, da transição de vocês para a V2, vocês podem estar nos acionando nos nossos canais de atendimento, tanto no WhatsApp, no e-mail ou no portal do cliente, que a gente está à disposição aí para atender, ok? Então, desejo a todos uma boa tarde, tá? Um excelente aí, final aí de trabalho para todos. E aí, até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.